Fernando Diniz faz uma análise da partida, faz uma autoavaliação e também sobre o aplauso da torcida. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. Derrota doída, ainda com o coração machucado. O Vasco perdeu o título da Copa do Brasil para o Corinthians por 2-1. Agora não se sabe quando que o Vasco vai disputar um título novamente. Esperamos no ano que vem um time melhor para que possa acontecer de novo e com mais confiança. Mas ainda gerindo essa derrota, vamos ao primeiro tempo da coletiva de ontem, lá no Maracanã, que o ídolo Wellington Campos questionou Diniz sobre o balanço geral do Vasco na partida. Veja. Primeiramente, boa noite. A leitura que eu faço, antes de falar da leitura do jogo, eu quero falar da tristeza que a gente sente de não ter contemplado todo mundo com a vitória, com o título, principalmente a torcida. É muita dor que a gente está sentindo, e que eu, de maneira especial, estou sentindo, porque a gente jogou para ser campeão, o time tentou, o time lutou, mas entrando no que foi o jogo, pelo tempo foi um jogo um pouco mais equilibrado, mas a gente teve assim, controle da situação, e no segundo tempo, quando a gente voltou bem melhor que o Corinthians, que estava muito mais perto de fazer o gol do que de tomar, a gente teve um descuido ali de marcação, uma bola que era nossa, a gente perdeu, podíamos ter roubado a bola, podíamos ter feito a falta, não fizemos, cada um tomou o gol, o segundo gol. E o time foi muito valente, insistiu muito, só você vê qualquer tipo de, tirando o placar final do jogo, por qualquer olhar que você queira analisar a partida, a gente foi superior ao Corinthians, tanto no primeiro jogo em Itaquera como no jogo de hoje. A gente teve quase que o triplo de finalizações, entrada no último terço, que é um número relevante para fazer análise de alguma coisa. A gente entrou 44 vezes no último terço do Corinthians, eles entraram 9 no nosso. Número de escanteios, de finalizações, todos de posse. E infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, que pelo menos era lá para os pênaltis e tampouco a virada. Então fica um sabor de tristeza pela não conquista de título, ao mesmo tempo um sinal positivo de que o time lutou e, para mim, representou bem a camisa do Vasco. E eu questionei ele sobre a alta avaliação, se já tiveram o tempo de ver o que erraram nessa temporada para não acontecer na temporada de 2006. Veja. Diz, Thiago Totti, vocês já fez uma autoavaliação do que o time, o que o Vasco precisa em termos de erros para que não aconteça na próxima temporada? A gente vai fazer uma análise, um balanço geral de tudo que aconteceu na temporada, tem um pouco de tempo agora para a gente avaliar. Eu acredito que o Vasco ele foi aprendendo, vou repetir o que eu falei lá, mas as pessoas pegam falas soltas e interpretam de maneira equivocada para deturpar. Eu falei que o Vasco, esse Vasco que eu dirijo, é um Vasco que está aprendendo a ser grande. Hoje foi mais um passo. Acho que jogou como um time grande, como um time do tamanho do Vasco, e não conseguiu levantar o título. Mas jogou um time em condições normais. Se acontece o que aconteceu no jogo de hoje, a maioria das vezes que aconteceu um jogo parecido, o vencedor vai ser o Vasco. Então, ao longo desse processo, o time foi ganhando mais estima, foi aprendendo a valorizar a camisa do Vasco e entregar coisas positivas para a torcida. Então, teve momentos brilhantes, momentos ruins. Essa minha passagem aqui de oscilação, e eu acho que para a temporada que vem, eu acredito que a consistência talvez seja uma meta a gente buscar. Ser um time que joga num nível alto de maneira constante, para a gente conseguir fazer uma temporada melhor que essa que a gente tem hoje. Aqui de nível. E sobre o aplauso da torcida, né, que mesmo o Vasco perdendo, a torcida reconheceu o esforço da equipe e aplaudiu após o jogo. E o técnico vascaíno comentou sobre isso. A gente, de uma maneira preliminar, já está pensando em 26, mas de uma maneira muito incipiente, porque, na realidade, desde que eu cheguei no Vasco, a gente sempre estava muito pressionado. No começo, pressionado para sair da zona de rebaixamento, depois pressionado pelos jogos decisivos de Copa do Brasil. E no começo lá também teve a Sul-Americana. Quando a gente teve aqueles 12 jogos, a gente foi muito bem e aspirou chegar até pelo brasileiro na classificação da Libertadores. A gente teve uma folga ali que durou pouco. Depois a gente teve aquelas 5 derrotas seguidas e lá no final do campeonato a gente estava de novo lutando para se erguer na tabela e não ter chance de cair. E depois vieram os jogos decisivos. Então a gente foi conversando, a gente não aprofundou muito no tema, mas a gente já conversou alguma coisa para planejar para o ano que vem. Obviamente que talvez o maior
o maior ganho do time é a manutenção aí da base e a gente depois vê pontualmente daquele jeito que vocês sabem que o Vasco tem dificuldade financeira. Todo mundo sabe, não adianta que a gente não vai contratar o Vitor Roque por 25 milhões de euros ou o Paulinho do Atlético Mineiro, que é cria do Vasco. A gente vai tentar fazer alguma coisa, como fez na janela do meio do ano, que a gente foi bastante assertivo, para poder pontualmente ajustar o elenco. É isso, galera. Até o segundo tempo, na coletiva, na hora do almoço.